Imagine um homem capaz de convocar o fogo dos céus, um profeta que enfrentou reis, confrontou a idolatria e manteve-se fiel a Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, vamos mergulhar na história de Elias, o profeta do fogo, uma das figuras mais poderosas e inspiradoras do Antigo Testamento. Elias não apenas testemunhou milagres extraordinários, mas viveu uma vida de fé inabalável, perseverando em meio a perseguições e provações. Sua história é um verdadeiro chamado à coragem, à integridade e à fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Prepare-se para uma jornada de milagres, desafios e ensinamentos que ecoam até hoje, inspirando-nos a manter a chama da fé acesa em nossos próprios corações. Vamos juntos conhecer a trajetória de Elias e os poderosos legados que ele deixou para as gerações futuras. O surgimento de Elias e o cenário de idolatria em Israel. A figura de Elias surge nas Escrituras em um momento crítico. Israel, sob o reinado de Acabe e influenciado pela rainha Jezabel, caiu em uma espiral de idolatria e corrupção espiritual, abandonando o Deus de seus antepassados para adorar Baal, um Deus estrangeiro. Elias aparece de maneira quase misteriosa, sem introdução prévia, vindo da pequena cidade de Tisbe, em Gileade. Ele é conhecido apenas como o Tisbita. Com uma autoridade impressionante, ele confronta o rei Acabe, declarando que, por ordem de Deus, não haverá chuva sobre Israel até que ele, Elias, ore por isso. A seca se torna um sinal claro do descontentamento divino, e Elias rapidamente se torna uma figura odiada na corte, mas respeitada pelo povo. Esse início estabelece o tom de sua missão, desafiar a idolatria e trazer o povo de volta a Deus. A retirada ao riacho de Querite e o ensinamento da dependência. Após anunciar a seca, Elias recebe instruções de Deus para se esconder junto ao riacho de Querite. Durante esse tempo de reclusão, ele experimenta uma vida de dependência total, alimentado milagrosamente por corvos, que trazem pão e carne, e bebendo a água do riacho. Esse isolamento e a provisão sobrenatural o ensinam sobre a fidelidade e o cuidado de Deus, mesmo em tempos de escassez e solidão. Com o passar dos dias, porém, o riacho seca, e Elias enfrenta um teste adicional de fé. Esse período de deserto molda seu caráter, preparando-o para as provações ainda mais difíceis que enfrentará e lhe ensinando que a obediência a Deus é sustentada pela confiança, mesmo quando o sustento parece incerto. Encontro com a viúva de Sarepta e a provisão sobrenatural. Sem água, Elias é enviado por Deus à cidade de Sarepta, onde ele encontra uma viúva empobrecida prestes a preparar sua última refeição com seu filho. Quando ele a aborda, pedindo água e um pouco de pão, a viúva explica que tem apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mesmo assim, Elias pede que ela confie em Deus e lhe dê um pedaço de pão primeiro, prometendo que seu suprimento nunca se esgotará enquanto durar a seca. Milagrosamente, a farinha e o azeite se multiplicam diariamente, e a família consegue sobreviver. Esse evento marca a fé tanto de Elias quanto da viúva e demonstra que Deus pode prover até nas circunstâncias mais improváveis. A fé dessa mulher, ao obedecer ao pedido do profeta, se torna um exemplo poderoso para os futuros ouvintes de Elias. Ressurreição do filho da viúva e o poder da oração. O filho da viúva adoece gravemente e morre, levando a mãe a se angustiar e questionar a presença de Elias. Ela se pergunta se ele veio para trazer juízo sobre sua casa. Elias, sentindo a dor da mãe e seu próprio sentimento de impotência, leva o corpo da criança para o quarto e ora com fervor a Deus, pedindo que a vida do menino seja restaurada. Milagrosamente, Deus responde, e o menino é trazido de volta à vida. Este é o primeiro relato bíblico de uma ressurreição, e o impacto do milagre é profundo. A viúva declara sua crença no Deus de Israel e na veracidade da palavra de Elias. Esse acontecimento reforça o poder da intercessão e da fé, estabelecendo a oração de Elias como um canal poderoso para a intervenção divina. O desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Após 3 anos de seca e sofrimento, Elias retorna a Israel para um confronto decisivo com os profetas de Baal. Ele desafia Acabe e os 450 profetas de Baal a um duelo espiritual no Monte Carmelo. A proposta é simples, ambos devem preparar um sacrifício e orar para que seus deuses enviem fogo do céu. Quem tiver o poder de responder com fogo será reconhecido como o verdadeiro Deus. A tensão é imensa, e Elias, com coragem e confiança inabaláveis, convoca o povo de Israel a presenciar o confronto. Ele declara abertamente que chegou o momento de escolherem a quem realmente irão servir, ao Deus de Israel ou a Baal. Esse momento não é apenas um espetáculo, mas um divisor de águas para a fé do povo de Israel, que havia se desviado. A oração de Elias e o fogo de Deus. Os profetas de Baal gritam, dançam e se cortam, clamando por horas, mas não há resposta.
Elias, então, reconstrói o altar do Senhor, um ato simbólico que mostra seu desejo de restaurar a verdadeira adoração em Israel. Ele pede que o povo encha o altar e o sacrifício com água, tornando ainda mais evidente o milagre que ele espera. Em seguida, Elias ora humildemente, pedindo que Deus mostre ao povo que ele é o único e verdadeiro Deus. Um fogo celestial desce com uma força devastadora, consumindo não só o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água ao redor do altar. Esse evento deixa o povo maravilhado e leva-os a clamar: "O Senhor é Deus." O confronto termina com Elias ordenando a execução dos profetas de Baal, um ato severo mais necessário, segundo as leis da época, para purificar Israel da idolatria. A persistência na oração e o retorno da chuva. Com o povo restaurado em sua fé, Elias se retira ao Monte Carmelo para orar pela chuva que por tanto tempo esteve ausente. Ele se ajoelha e ora repetidamente, enviando seu servo para observar o horizonte. Por 6 vezes, o servo volta com notícias de um céu claro. Mas, na 7ª vez, ele avista uma pequena nuvem se formando. Em breve, o céu se enche de nuvens escuras, e uma chuva torrencial cai sobre a terra. Esse momento de persistência na oração é um testemunho de que a fé não deve ser abandonada mesmo diante de resultados aparentemente insignificantes. Elias mostra que a perseverança na busca por Deus traz resultados, mesmo quando a esperança parece mínima. Bloco 8. A ameaça de Jezabel e o desânimo profundo de Elias. Apesar de sua vitória espiritual e do retorno da chuva, Elias ainda enfrenta a fúria de Jezabel, que ameaça tirar sua vida. Ele é forçado a fugir para o deserto, onde cai em profundo desespero, chegando a pedir a Deus que tire sua vida. Sentindo-se sozinho e esgotado, Elias acredita que seu trabalho foi em vão e que ele é o único fiel restante. Nesse momento de fraqueza, Deus, em vez de repreendê-lo, envia um anjo para cuidar dele. O anjo o alimenta e o encoraja a descansar. Esse episódio revela o lado humano do profeta e nos mostra que até os mais fortes podem ter momentos de desânimo. Deus, porém, o renova e o reanima, provando que ele está sempre presente para fortalecer os que o servem. Bloco 9. A voz de Deus na brisa suave. Após seu período de desânimo, Elias segue as instruções do anjo e viaja até o Monte Horebe, onde busca um encontro com Deus. No alto da montanha, ele é testemunha de um poderoso vento, um terremoto e um fogo, mas Deus não se revela nessas manifestações intensas. Em vez disso, uma brisa suave surge, e é nela que Elias ouve a voz de Deus. Esse momento revela uma lição profunda: Deus pode se manifestar de forma sutil, em momentos de calma, e não apenas em eventos grandiosos. A experiência ensina Elias, e a nós, que, mesmo em meio ao caos, devemos estar atentos à quietude onde Deus frequentemente se revela. Bloco 10. A missão de Elias é renovada. Na brisa, Deus fala com Elias, renovando sua missão. Ele ordena que o profeta retorne ao caminho e vá ungir 3 pessoas, Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor no ministério profético. Esse comissionamento mostra que a tarefa de Elias ainda não terminou, e ele deve continuar a servir, preparando outros para dar continuidade ao seu trabalho. Esse momento é marcante porque Deus, ao designar um sucessor, reconhece a importância de passar adiante o legado espiritual, mantendo viva a chama da fé entre o povo. Bloco 11. O encontro com Eliseu e o início do discipulado. Obedecendo às ordens de Deus, Elias encontra Eliseu arando um campo. Em um gesto simbólico, ele lança seu manto sobre Eliseu, sinalizando o chamado divino para que ele o siga e aprenda os caminhos do Senhor. Eliseu, sentindo o peso dessa vocação, abandona imediatamente sua vida anterior, sacrificando seus bois e usando o arado para fazer fogo. Esse gesto simboliza sua entrega total ao chamado de Deus e seu compromisso com a missão profética. A partir desse momento, Eliseu passa a ser discípulo de Elias, aprendendo e acompanhando em seu ministério, dando continuidade ao legado que Elias construiu com tanto sacrifício e fé. Bloco 12. O confronto com Acabe e a vinha de Nabote. Elias é novamente chamado para confrontar o rei Acabe, desta vez em uma situação de grande injustiça. Acabe, cobiçando a vinha de Nabote, um homem humilde, trama com Jezabel para acusá-lo falsamente, assim, se apoderar de sua propriedade. Deus envia Elias para confrontar Acabe, condenando o ato de opressão e anunciando a punição que recairá sobre ele e Jezabel por sua maldade. A coragem de Elias ao enfrentar o rei e denunciar o abuso de poder reforça seu compromisso com a justiça e a compaixão pelos oprimidos. Esse confronto é mais um testemunho de que Deus se importa com a retidão e que sua justiça se manifesta, mesmo contra os poderosos. Bloco 13. A profecia contra a casa de Acabe.
Elias proclama uma profecia sombria contra a casa de Acabe, afirmando que sua linhagem será exterminada e que Jezabel encontrará um fim trágico. Embora a profecia seja severa, é uma advertência da justiça divina e da seriedade com que Deus encara o pecado e a corrupção. A missão de Elias não é apenas corrigir, mas advertir sobre as consequências do afastamento dos caminhos de Deus. Essa mensagem lembra que os líderes têm responsabilidade sobre o bem-estar moral do povo e que nenhum poder humano pode escapar ao julgamento divino. Elias, uma vez mais, se apresenta como voz firme e destemida da justiça de Deus. Bloco 14, Elias e Eliseu, a jornada final juntos. À medida que o tempo de Elias na terra se aproxima do fim, ele e Eliseu fazem uma última jornada juntos. Elias tenta se despedir discretamente, mas Eliseu insiste em acompanhá-lo até o fim, demonstrando sua lealdade e compromisso. Eles atravessam várias cidades, e Elias executa milagres como dividir o rio Jordão com seu manto, um evento que impressiona Eliseu e os demais discípulos dos profetas que os acompanham. Esse momento é carregado de emoção e simbolismo, pois representa a passagem do manto espiritual de Elias para Eliseu e a continuidade do chamado divino. Elias, em seu coração, sabe que Eliseu será um líder fiel, preparado para carregar a tocha de sua missão. Bloco 15, a subida de Elias aos céus em um carro de fogo. Finalmente, ao cruzar o Jordão, Elias e Eliseu são surpreendidos por um carro de fogo e cavalos de fogo que separam os dois. Elias é levado aos céus em um redemoinho, um evento que atesta sua fé e obediência a Deus ao longo de sua vida. Eliseu assiste ao seu mestre partir, e, em sinal de luto e respeito, rasga suas vestes. Ele recebe o manto de Elias, simbolizando que agora carrega consigo o espírito e a autoridade profética de seu mentor. Essa cena é marcante porque Elias não experimenta a morte terrena, sendo um dos poucos personagens bíblicos a ser levado diretamente para o céu. Sua ascensão se torna um símbolo de vitória e esperança, um sinal de que a vida fiel a Deus é recompensada. Bloco 16, o legado de Elias e o chamado à fidelidade. Após a ascensão de Elias, Eliseu toma para si o manto e começa a exercer seu ministério, realizando milagres e trazendo a palavra de Deus ao povo. O legado de Elias continua através de seu discípulo e serve de inspiração para futuras gerações. Elias se torna um símbolo de coragem, fidelidade e zelo pela verdade. Sua história e seu ministério marcam profundamente a tradição bíblica, e ele é frequentemente mencionado nos séculos seguintes como exemplo de fervor e comprometimento. O profeta do fogo nos lembra que, em qualquer época, é possível viver uma vida de integridade e dedicação a Deus, mesmo em meio a provações e oposições. Finalização. E assim encerramos a jornada de Elias, o profeta do fogo. Sua história é um verdadeiro testemunho do poder da fé, da coragem e da confiança em Deus, mesmo em face das forças mais sombrias. Elias viveu com um propósito maior, enfrentando reis, falsos profetas e até sua própria solidão, mantendo-se fiel à missão que Deus lhe confiou. Sua vida é um convite para nós, em tempos de dúvida e dificuldade, a nos mantermos firmes naquilo que acreditamos e a buscarmos a verdade com coragem. A história de Elias nos lembra que Deus está sempre presente, guiando e fortalecendo aqueles que permanecem ao seu lado. Que possamos levar adiante os ensinamentos desse profeta, vivendo com coragem, fé e a certeza de que, assim como Elias, também podemos ser instrumentos de transformação e esperança em nossa própria geração. Obrigado por acompanhar essa história incrível e cheia de lições. Que Elias continue inspirando você a manter a fé inabalável e a buscar sempre a presença e a orientação de Deus, mesmo quando os desafios parecem impossíveis. Se você gostou dessa incrível história de Elias e aprendeu algo que pode aplicar em sua vida, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos inspiradores e profundos para você. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!